No ano de 279 a.C., os romanos criaram uma arma nova e extraordinária com um objetivo bem claro: derrotar elefantes. Neste vídeo, vou contar a história dessa arma. Infelizmente, não é um vídeo patrocinado. Eu ainda tenho uma hipoteca para pagar. Mas tudo bem, antes de chegar nessa parte, eu preciso te contextualizar com algumas outras histórias. Então, tenha paciência comigo. Tudo começa com um cara chamado Pirro. Se você curte esse tipo de conteúdo, provavelmente já ouviu a expressão vitória pírrica. E talvez saiba que o nome vem justamente de Pirro, um antigo general grego. Ele era de Épiro. Na verdade, mais precisamente de Molócia. Molócia fazia parte de Epiro. E Pirro tinha uma reputação impressionante como líder de guerra. E que currículo esse cara tinha, viu? Ele não tinha passaporte, claro. Isso nem existia na época. Mas se tivesse, no campo profissão, ele provavelmente escreveria rei itinerante. Parece contraditório, né? Ser rei e andar por aí. Mas no mundo antigo, isso fazia todo sentido. Existia um verdadeiro nicho de mercado para reis ambulantes. Era quase assim: alguém aí precisa de um rei? Temos um rei disponível aqui. Venha buscar o seu rei, ame o seu rei. E acredite, mais vezes do que se imagina, alguém respondia: na real, sim, precisamos de um rei. Perfeito, problema resolvido, temos um rei. O motivo de Pirro estar sempre virando rei aqui, ali e acolá, primeiro de Molócia e Épiro, 2 vezes, depois da Macedônia e talvez até de Siracusa e da Sicília, era simples: ele tinha uma reputação incrível como comandante militar. Os caras queriam um líder competente, e Pirro era exatamente isso. Ele sabia motivar as tropas como poucos, tinha noção de logística, sabia quantas lanças levar e, no calor da batalha, mantinha a calma e liderava com maestria. Ele se tornou rei com apenas 11 anos de idade, graças ao sangue real, embora não fosse herdeiro direto nem tenha seguido o caminho tradicional. Na época, uma guerra civil estava devastando o país. Famílias nobres se traíam e matavam entre si, até que duas decidiram: você vai ser o rei, tudo bem? Você tem 11 anos, só faz o que a gente mandar. Ele é o rei. Se tiverem que jogar pedras, joguem nele. Pirro foi jogado direto no meio da fogueira, mas provou seu valor, mesmo tendo sido deposto e exilado por um tempo. No fim, nem foi tão ruim assim. Durante o exílio, ele se casou com a filha de seu anfitrião, ninguém menos que Ptolemeu. Sim, Ptolemeu do Egito. E convenhamos, casar com uma princesa não é exatamente uma má fase. Quer dizer, talvez alguns de vocês já tenham passado por isso, mas eu suspeito que bem poucos. Se você se casasse com uma princesa, eu diria: parabéns, Dan, excelente trabalho. Pouquíssimos conseguem isso. Eu, por exemplo, nunca me casei com uma princesa, muito poucos homens conseguem. Mas Pirro, ele não se casou com uma só. Ele se casou com 2, 3, 4, 5 mulheres, todas princesas. Inacreditável! 5 esposas, 5 princesas. Eu sinceramente não sei se alguém igualou esse feito na história. A primeira morreu em menos de um ano, provavelmente no parto, e outra o traiu. Mudou de lado. Pirro, no entanto, parecia ver o copo meio cheio. Ficou livre para se casar com mais princesas. Ele era realmente bom nisso de se unir a famílias reais. Mas, no fim das contas, o que o tornava rei era a sua habilidade como general. Segundo Plutarco, Aníbal se considerava o maior general de todos os tempos. Mas, de acordo com o mesmo Plutarco, em uma conversa com Cipião, Aníbal afirmou que Alexandre, o Grande, era o maior de todos, seguido por Pirro em segundo, e ele próprio em terceiro. O que, imagino, deve ter irritado bastante Cipião, que provavelmente esperava ouvir seu nome. Pirro teve uma reputação brilhante, que depois começou a desmoronar um pouco. Ele acabou tendo mais uma vitória pírrica. Assim como Aníbal faria mais tarde, ele invadiu a Itália tentando convencer as cidades sob domínio romano a se unirem a ele contra Roma. Era a chance de libertá-las do jugo romano e, claro, garantir butim, prestígio e glória. E para isso, ele levou elefantes.
Ninguém sabe ao certo de onde vinham esses elefantes, mas é muito provável que fossem indianos, é o que a maioria dos historiadores acredita. E alguns dos mahouts, os treinadores e talvez até os próprios cavaleiros de batalha podem ter vindo diretamente da Índia junto com eles. De qualquer forma, quando ele foi convidado pelos tarentinos da atual Tarento, que na época era Tarantum, uma colônia grega espartana no sul da Itália, parte da Magna Grécia, Pirro pensou: perfeito, tô dentro. Ele cruzou o mar com um exército central. Não sabemos exatamente o número, mas eram dezenas de milhares de soldados vindos de Épiro. Depois, se juntou a vários aliados locais e marchou pela Itália, até travar uma grande batalha em Heracleia, isso em 280 a.C. Sim, ele venceu, mas pagou um preço altíssimo. Muitos dos seus melhores soldados, veteranos que o acompanharam desde sua terra natal, foram massacrados. Ele sofreu pesadas baixas, inclusive entre seus oficiais mais experientes. E esses oficiais eram justamente o elo que mantinha todo o exército coeso. E ele pensa: tá, vencemos, eu acho, mas mais umas vitórias assim e estaremos arruinados. Veja, se o núcleo mais forte do exército dele fosse diminuindo batalha após batalha, os aliados começariam a perder a confiança. E quando isso acontece, eles somem rápido. E assim, de repente, Pirro poderia acabar com um exército pequeno, vulnerável e preso em plena Itália. Roma ainda era uma potência enorme. Assim como Aníbal faria no futuro, Pirro não só invadiu a Itália, tentou conquistar aliados e usou elefantes. Ele marchou até Roma, mas assim como Aníbal mais tarde, não conseguiu tomá-la. Olha para essas muralhas, tá, melhor recuar e repensar o plano. Então Pirro tinha vencido sua primeira batalha, e foi a primeira vez que os romanos enfrentaram elefantes em combate. Isso realmente deixou os romanos em choque. Os elefantes eram gigantescos. E o que diabos você faz contra um bicho desses? Eles sabiam que teriam de enfrentá-los de novo. E da próxima vez, precisariam de algo melhor do que simplesmente entrar em pânico e torcer pelo melhor. Agora, existem 3 relatos principais da Batalha de Ásculo. São eles: Plutarco, Cássio Dio e Dionísio de Halicarnasso. Nenhum desses relatos é perfeito, principalmente porque foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos. Dionísio de Halicarnasso é o mais próximo dos fatos, escrevendo apenas 2 séculos e meio depois. Sim, ele usou outras fontes mais antigas, mas ainda assim, isso já estava bem além da memória viva. Com o tempo, as histórias vão mudando, como em um telefone sem fio. Cada geração conta de um jeito, alguém escreve, outro reescreve, e no final, quem sabe o que era exatamente verdade? Então, quando a versão chega a ele, é difícil saber o quanto ainda é precisa. Plutarco escreveu ainda mais tarde. E Cássio Dio, 3 séculos e meio depois dos eventos. E o mais curioso é que eles nem sequer concordam sobre quem venceu a Batalha de Ásculo. Dionísio de Halicarnasso trata a batalha como um empate. Plutarco diz que Pirro venceu e Cássio Dio considera a vitória romana. Ou seja, discordam de um detalhe bem básico, tipo, quem ganhou? E claro, eles discordam sobre várias outras coisas também. Eu não vou mergulhar em cada detalhe da batalha, toda a preparação, os personagens envolvidos, mas há alguns trechos bem importantes para o que interessa hoje, os elefantes e como os romanos encontraram uma forma de enfrentá-los. Plutarco, em Vidas Paralelas, anda, por exemplo... Se você quiser começar a ler história clássica antiga, Vidas Paralelas, de Plutarco, é uma excelente porta de entrada. Ele faz pequenas biografias bem resumidas de várias figuras importantes da Grécia e de Roma ao longo dos séculos. Esses textos são curtos. Cada biografia pode ser lida separadamente, como pequenos capítulos independentes. Ou seja, você não precisa encarar o livro inteiro de uma vez para entender o contexto histórico. Se quiser um livro de história antiga para ir lendo aos poucos, Vidas Paralelas
é uma ótima pedida. De qualquer forma, se for procurar, é no volume 9, livro 21, que ele fala sobre a Batalha de Ásculo. Foi ali que Pirro teve de lutar mais uma vez contra os romanos. Depois de reorganizar seu exército, ele marchou até Ásculo para enfrentar as legiões romanas. Só que dessa vez, o terreno não ajudou em nada. Era uma região estreita, com um rio de correnteza forte e margens arborizadas. Ou seja, sem espaço para a cavalaria e péssimo para os elefantes avançarem. A propósito, uso meio estranho da palavra falange por parte desse tradutor aqui. Os romanos não lutavam em falanges, aquelas formações densas de lanças longas, típicas dos gregos. Eles já usavam as legiões. Então, provavelmente, o que ele quis dizer foi enfrentar a linha principal da infantaria pesada, disposta em formação fechada. O combate foi sangrento. Muitos morreram ou ficaram feridos, e com a chegada da noite, a luta foi interrompida. Aliás, Plutarco é o único autor que diz que essa batalha durou 2 dias. No segundo dia, já com o plano melhor elaborado, Pirro ocupou antecipadamente as áreas mais desfavoráveis do campo com tropas destacadas, para garantir espaço aberto para seus elefantes. Ele posicionou arqueiros e fundeiros entre os elefantes e lançou um ataque pesado com formações densas e ímpeto total. Ele tinha aprendido no dia anterior que os elefantes não funcionam bem em terreno acidentado. Tentar atravessar rios e lutar no meio da mata não dava certo. Eles serviam mesmo era para esmagar o inimigo em campo aberto, plano e espaçoso. E como veremos mais adiante, também não eram muito bons subindo morros. Dessa vez, os romanos não tinham espaço para manobras laterais ou recuos inteligentes. Foram obrigados a lutar de frente no terreno que Pirro escolheu. Com pressa de repelir a infantaria inimiga antes da chegada dos elefantes, eles lutaram ferozmente, espada contra lança macedônia, ignorando os riscos, focados apenas em atacar e matar. Sem se importar com o que sofriam. Sério, tradutor? Ok? Eles lutaram bravamente, sim, mas isso de não se importar com o sofrimento parece um exagero poético. Não havia nada de mágico neles. Eram humanos, como qualquer outro soldado naquele campo de batalha. De qualquer forma, depois de muito tempo de combate, conta Plutarco, os romanos começaram a ceder justamente no ponto onde Pirro mais pressionava. A maior devastação veio dos elefantes. A valentia dos soldados não servia de nada contra aquelas muralhas vivas. Eles se viram obrigados a recuar diante dos bichos, como quem foge de uma onda gigante ou de um terremoto. Permanecer significaria apenas morrer em vão. 2 parágrafos antes, ele tinha dito que os romanos não se importavam com o sofrimento. Então, sim, Plutarco, há uma certa contradição aí. De qualquer forma, há alguns pontos bem importantes nisso tudo. Primeiro, Plutarco claramente sugere que os elefantes eram o elemento decisivo da batalha. Eles são citados como preocupação estratégica central tanto para Pirro quanto para os romanos, e no final são eles que mudam o rumo do combate. Segundo, é curioso que ele não mencione nenhuma arma especial desenvolvida pelos romanos para lidar com os elefantes. Ora, se os elefantes eram tão decisivos, e essa era a primeira guerra em que Roma enfrentava esse tipo de inimigo, seria de se esperar que, se tivessem inventado uma arma nova e eficaz, ele teria falado sobre isso. O fato de não mencionar nada levanta algumas dúvidas. Isso mostra bem como trabalhamos com a história antiga. Só vemos a pontinha do iceberg. Pela minha experiência em reencenação, posso garantir. Pergunte a alguém logo depois de uma batalha o que aconteceu e ele provavelmente vai errar. Agora imagine escrever sobre isso 2 séculos e meio depois. Então, talvez Plutarco tenha se enganado, ou talvez os outros tenham. Havia ou não alguma arma nova contra os elefantes? Cássio Dio, no volume 1, livro 10, relata algo curioso.
havia um rio difícil de atravessar entre os acampamentos. Os romanos teriam perguntado se preferiam atravessar sem serem incomodados ou se Pirro deixaria que eles atravessassem para que a batalha fosse justa, um teste de coragem aberto. Você acredita nisso? É bem teatral. Mas Pirro, confiante em seus elefantes, aceitou. De novo, fica clara a ênfase. Eram poucos elefantes, mas milhares de soldados, e ainda assim eles eram considerados a peça-chave do exército. Dessa vez, porém, os romanos estavam mais preparados. Eles construíram estruturas com vigas pontiagudas de ferro, presas em carroças, apontando em várias direções. Essas engenhocas lançariam fogo e projéteis para conter os animais. No início da batalha, os romanos até conseguiram forçar os gregos a recuar lentamente. Mas então, Pirro enviou os elefantes por outra parte da linha e quebrou a cavalaria romana, só com o medo que os animais causavam. Ou seja, os romanos criaram sim uma nova arma, mas Pirro simplesmente contornou o problema e atacou os flancos, evitando o confronto direto. E vale lembrar, ele mandou os elefantes contra a boa cavalaria. Cavalos, mesmo os modernos, podem se assustar com um pacote de salgadinho. Imagine com um elefante de guerra fedido e berrando. Resultado, pânico total e debandada. Contra a infantaria, porém, os elefantes não tiveram o mesmo impacto. A batalha ficou mais equilibrada. Enquanto isso, contingentes apúlios atacaram o acampamento epirota. Os apúlios, como são chamados no relato, criaram confusão no acampamento de Pirro. Os epirotas acharam que haviam perdido suas tendas e que seus companheiros estavam fugindo. O moral despencou. Muitos recuaram. Inclusive Pirro e seus oficiais foram feridos. A falta de suprimentos agravou ainda mais as perdas. E tem mais. Nesse relato também aparece uma devotio, um ritual de auto-sacrifício. Nesse caso, por um comandante romano chamado Públio Décimo. Segundo a tradição, ele queria morrer de forma gloriosa, se sacrificar aos deuses para garantir a vitória de Roma. A notícia se espalhou rápido entre as tropas de Pirro e alguns ficaram inquietos. Pirro então pediu detalhes sobre o ritual. Eles usam roupas especiais? Pintam o rosto de vermelho ou algo assim? Quando recebeu a resposta, Pirro mandou a ordem. Se virem alguém vestido assim, não matem, capturem vivo. A ideia era humilhar Públio Décimo, que avançaria sozinho contra o exército e acabaria capturado, não glorificado. Ele ainda enviou uma mensagem dizendo basicamente: não vai funcionar, eu não vou deixar você morrer como herói. Vai cair e ser preso como um idiota. Diante disso, Públio Décimo desistiu do ritual, achando que Roma venceria Pirro de qualquer forma. Mais tarde, em outro ponto da campanha, os samnitas, pressionados pelos romanos, acabariam levando Pirro a novos confrontos. Ele partiu de novo e, ao ir em socorro, acabou em fuga. Um elefante jovem foi ferido, sacudiu os condutores do lombo e saiu correndo atrás da mãe. Ela se agitou, os outros elefantes também. E pronto, virou um caos. No fim, os romanos venceram, mataram muitos homens, capturaram 8 elefantes e retomaram as trincheiras do inimigo. De novo, os elefantes parecem ser o fator decisivo, mesmo sendo poucos. Já dá para notar um padrão na história. Elefantes, quando funcionam, são ótimos, mas se entram em pânico, fogem de forma imprevisível e podem atropelar os próprios. E só o fato de perdê-los
mesmo sem pisotear ninguém do próprio lado, já derruba o moral. Você acha que tem uma super arma que vai abrir caminho e não abre. Aí a batalha vira o modo difícil e isso pesa na cabeça das tropas. Indo para Dionísio de Halicarnasso, livro 20. Pirro dividiu as tropas leves e os elefantes em 2 grupos e os colocou atrás das 2 alas, a certa distância, em leve elevação. Leve elevação a uma distância razoável. Ok, fica a seu critério imaginar exatamente quanto é isso no terreno. Em 2 grupos, presumivelmente 2 metades de tamanho parecido. Os latinos, campânios, sabinos, úmbrios, volscos, marucinos, pelignos, ferentanos e outros súditos. Foram divididos em 4 e misturados às legiões romanas para não deixar pontos fracos na linha. Ou seja, os romanos não confiavam totalmente nos aliados, nem na lealdade, nem no ímpeto de combate. Em vez de deixá-los agrupados, o que poderia virar um foco de pânico, espalharam-nos pela linha para homogeneizar a frente. A cavalaria deles e dos aliados foi para as 2 alas, pois se tornou padrão. Fora da linha, posicionaram tropas leves e os ganascobo 300 desses carros preparados para enfrentar elefantes. Esses carros tinham vigas verticais com hastes transversais giratórias que podiam ser viradas rapidamente para qualquer lado. Nas pontas, tridentes, lâminas, foices de ferro ou então guindastes que arremessavam ganchos pesados. Provavelmente não era tudo em todos os carros, mas eram 300 veículos em cada viga, algo que girava para qualquer direção. Dá para imaginar hastes compridas com foices e tridentes. Estranho escolher tridente, arma de estocada, não de balanço. Talvez estivesse preso por uma corrente longa para estocar a distância. Por que não lança? 3 pontas aumentam a chance de acertar, mas dividem a força do impacto. Uma lança pesada talvez fosse mais eficiente, mas o texto fala em tridentes. Enfim, uma arma giratória no topo de uma viga vertical. Muitos mastros tinham projetados à frente dos carros ganchos de incêndio envoltos em estopa. Pense na fibra de cordas velhas desfiadas, besuntadas com piche. A ideia era acender aquilo quando se aproximassem dos elefantes e atingir tromba e rosto. Em cima dos carros, e aqui o texto é específico, carros de 4 rodas. Havia ainda soldados leves, arqueiros, pedreiros arremessando pedras e fundeiros que lançavam ouriços de ferro, aquelas estrelinhas com espinhos. Sobre os ouriços, fico na dúvida do efeito contra elefantes. O pé parece uma base larga e achatada, então você pensa, área grande para espetar. Mas anatomicamente o elefante anda na ponta dos dedos. Os ossos da perna lembram os de cervos ou cavalos. Ele apoia na ponta e tem uma enorme almofada de tecido que engrossa o pé. Se um ouriço encrava nessa almofada, vai doer e incomodar, mas não sei se deixa o animal manco na hora. Elefantes são duros na queda. De todo modo, estavam jogando ouriços, e no chão ao lado dos carros
havia ainda mais homens. Era bastante gente concentrada ali. Essa era a formação dos dois exércitos em campo. As tropas do rei somavam 70 mil de infantaria, incluindo 16 mil gregos, do Golfo Jônico, o núcleo do exército. Do lado romano, eram mais de 70 mil, com cerca de 20 mil cidadãos de Roma. De cavalaria, os romanos tinham cerca de 8 mil, enquanto Pirro tinha um pouco mais, e além disso, 19 elefantes. 19. Um número bem específico e bem pequeno, convenhamos. Quando um autor antigo fala 70 mil soldados de infantaria, dá para saber que é um número arredondado. Pode ser 70 mil cravado, ou 72 mil, ou 68 mil. Eles arredondavam. E outros escritores, falando da mesma batalha, usam números grandes e arredondados, mas bem diferentes uns dos outros. Por exemplo, um senador romano estimou 40 mil. Isso já dá uma baita variação. 30 mil de diferença só na infantaria. Mas 19 elefantes. Elefantes são notáveis, não dá para errar tanto na conta. Eles são grandes, visíveis e fáceis de contar. Você pode imaginar romanos olhando de longe. Uau, tem muitos deles. Quantos você acha que são? 40 mil homens. Ou 50 mil. Vamos dividir a diferença. 45 mil. Mas com elefantes, aqueles montes cinzentos se destacam acima da multidão. Eu consigo ver. Tem 10 ali. Tem 8. Espera, 9. Olha ali do lado da faixa. Tem mais 2. Tá no lugar errado, mas sim, são 9. No total, 19. 19 elefantes são fáceis de contar. Ah, sim, eles tinham 19 elefantes. Como é um número tão específico e os elefantes eram tão importantes, parece confiável. Mas precisamos ter cuidado. Justamente por parecer tão confiável, alguém há séculos poderia ter feito a mesma dedução lógica que nós. 19 é fácil de contar, então deve ser verdade. E repetido isso, e outros repetiram depois. Alguém pode ter pensado, 19 é específico, fácil de lembrar. E escreveu, e os outros copiaram. E todos os historiadores, claro, 19. A explicação é que na batalha anterior eram 20 e um foi ferido. Então, pronto, 19. Mas 20 era um número exato? O que foi ferido morreu mesmo ou só sumiu na confusão? 19 soa redondo demais para ser coincidência. Mas no fim das contas, não temos mais dados. Então vamos trabalhar com 19 elefantes. Pense bem, 300 carroças. Quantos homens cabem em cada uma? Cada carroça era puxada por pelo menos 2 bois, talvez 4. Você precisaria de 1 ou 2 homens só para guiar os bois e manter a carroça na linha. Depois, vêm os operadores das engenhocas, guindastes, fornalhas, mecanismos giratórios. E além disso, arqueiros, fundeiros e homens jogando ouriços. Na prática, deviam ser pelo menos 6 por carroça. Então, quando o texto diz muitos homens nas carroças, não é força de expressão. Se fosse um homem por carroça, isso já daria 300, bastante gente. Mas não parece ser o caso. Se fosse só um, ninguém diria muitos homens nas carroças. Não, eles estavam claramente em grupos. 6 homens por carroça, vezes 300 carroças, isso já dá 1.800 homens. Isso antes mesmo de contar a escolta, as bestas de carga e toda a logística para mover tudo isso. Ou seja, milhares de homens para lidar com 19 elefantes. Parece um pouco desproporcional, não? Mas sigamos. O relato segue descrevendo manobras de cavalaria e como os macedônios se saíram bem contra os romanos. Já os epirotas, nem tanto.
Quando o rei ordenou que os elefantes fossem enviados ao ponto mais crítico da linha, os romanos, com seus carros e postes, avançaram para enfrentá-los. De início, conseguiram conter o avanço das feras, usando as máquinas e lançando ganchos em chamas nos olhos dos elefantes. Mas quando os soldados nas torres sobre os elefantes deixaram de guiá-los e começaram a lançar lanças, as tropas leves romanas cortaram as telas dos carros e os tendões dos bois. Os operadores fugiram para a infantaria e tudo virou um caos. Há detalhes interessantes aí. Os bois ficavam atrás de escudos de vime, como se tivessem pequenas barricadas móveis. Um detalhe bem curioso, aliás. E havia homens posicionados nas torres, atacando de cima das costas dos elefantes. Isso mostra que as carroças não eram tão altas, caso contrário, não seriam atingidos de cima. Daria para construir plataformas mais altas para igualar a altura dos elefantes. Mas, aparentemente, não foi feito, e os homens nas torres lançavam lanças de cima com facilidade. E nesse ponto, os controladores dos elefantes já não estavam mais guiando as feras para frente. Geralmente, quando se retratam esses elefantes de guerra antigos, mostram uma torre com alguns soldados dentro. E bem à frente da torre, montado no pescoço do animal, está o mahout, totalmente exposto, muitas vezes desarmado, só com um bastão. Lá está ele, de turbante. Oi! E tudo a muqueira tem é um bastão para guiar o elefante, super vulnerável. Tão vulnerável que você pensa, por que atirar no elefante ou nos caras da torre? Se basta acertar o mahout, acerte quem guia o bicho e pronto. Faz todo sentido. Por mais que ele treine, alimente e monte o animal, ele é um alvo fácil. Então, provavelmente quando a batalha começava e as flechas começavam a voar, o mahout descia ou se enfiava dentro da torre, onde ficava um pouco mais protegido. Mais tarde, durante a batalha, alguns aliados romanos chegaram ao campo e ficaram sem saber o que fazer. Não dá para saber quem é quem lá no meio. Melhor não entrar agora. Ei, olha, o acampamento inimigo tá ali. Ótima oportunidade de pegar um monte de saque e, de quebra, ajudar nossos aliados. Roubar e enfraquecer o inimigo ao mesmo tempo. Plano perfeito. Vamos atacar o acampamento. Pirro ficou sabendo do ataque graças a um cavaleiro que atravessou a linha inimiga a toda velocidade para avisar. Aliás, muitas traduções antigas dizem aplicando as esporas. Só tem um detalhe, eles não usavam esporas naquela época. Péssima escolha de tradução. Então, melhor dizer, levando o cavalo ao máximo, sem esporas. Pirro, assim que soube, decidiu manter a maior parte do exército no Planalto, sem chamar a falange de volta. Em vez disso, mandou os elefantes e os cavaleiros mais corajosos reforçar o acampamento. Ele escolheu os elefantes para essa tarefa. Por quê? Talvez tenha dado alta prioridade para aliviar a pressão no acampamento e confiou no efeito de terror dessas feras. Além disso, eles eram mais rápidos que a infantaria. E a maior parte do exército já estava em combate. Movimentar toda a força diante do inimigo seria perigoso demais. Então, provavelmente, ele viu nos elefantes uma unidade que podia deslocar sem comprometer a linha principal. Mas, se eles fossem absolutamente decisivos para esmagar o centro inimigo, ele não os teria guardado. Então, aparentemente, não eram sua peça mais importante naquele momento. Ele mandou os elefantes e os cavaleiros mais ousados direto para reforçar o acampamento. Mas, enquanto os reforços ainda estavam a caminho, o acampamento foi tomado de surpresa e incendiado. Quando souberam que as tropas enviadas por Pirro estavam descendo das colinas, os invasores fugiram para o topo de uma elevação, um lugar impossível de alcançar com cavalos ou elefantes. Os elefantes, por não conseguirem subir a colina, não causaram nenhum dano ali, e a cavalaria também não teve como alcançar. Arqueiros e fundeiros lançavam ataques de longe, ferindo e matando muitos. Mas, mesmo tão perto, não conseguiram chegar até eles, nem a cavalo, nem com elefantes. Ao anoitecer, seguindo o rei, os cônsules romanos chamaram suas tropas de volta,
atravessaram o rio e retornaram ao acampamento antes de escurecer. As forças de Pirro, sem tendas, sem animais de carga, sem escravos e sem bagagem, passaram a noite no alto de uma colina, ao relento, com fome e sem suprimentos. Muitos soldados feridos morreram simplesmente por falta de cuidados. Esse foi o desfecho da segunda batalha entre os romanos e Pirro, perto da cidade de Asculo. Então, isso parece uma vitória dos romanos ou de Pirro? Na prática, parece mais um empate, não? Mas, dessa vez, o relato dá destaque especial à arma sobre a qual estamos falando desde o começo. Os carros de batalha com suas armas giratórias peculiares. Os romanos nunca tinham usado nada parecido antes. Essas máquinas foram feitas especialmente para enfrentar elefantes. Eles acharam isso tão importante que reuniram 300 desses carros. Um número bem redondo. 300 é bastante, não é? Isso dá cerca de 16 vagões para cada elefante. Parece um pouco exagerado. Então talvez não devêssemos aceitar esse número tão facilmente. Mas, por outro lado, se essas carroças fossem lentas e pesadas, e tudo indica que eram, e tivessem dificuldade em terrenos acidentados, seria lógico usar muitas ao mesmo tempo. Se fosse um único carro contra um elefante, o bicho simplesmente contornaria e seguiria em frente. Por isso, seria necessário formar fileiras dessas máquinas para realmente bloquear o avanço. Assim, se os elefantes tentassem passar, seriam atingidos pelas lâminas giratórias bem de perto. E atrás, ou entre essas fileiras, provavelmente estavam as tropas leves, prontas para atacar de onde os carros não pudessem alcançar. Então, sim, é um número grande, mas até dá para acreditar que eles realmente fizeram 300 desses veículos. Aliás, o motivo de eu ter escolhido esse tema foi um artigo que li no excelente site Plastic Soldier Review. Eles analisam a precisão histórica de miniaturas em escala 1/72 ou 1/76, bonequinhos desse tamanho. E a variedade de figuras é enorme. Agora, honestamente, não tenho ideia de quem compra tudo isso. Eu não acho que quem compra essas miniaturas sejam crianças pequenas, mas também nunca vi ninguém usando isso em eventos de jogos de guerra. Hoje em dia, você encontra de tudo: cavalarias de elite, tropas especializadas de qualquer canto do mundo antigo. Não é mais como nos tempos da Épix, quando tudo que havia eram romanos, bretões e gauleses. Agora, já cobriram tanto que estão chegando a assuntos bem obscuros, como esses carros de guerra, que até onde sabemos só foram usados uma única vez na Batalha de Asculo, em 279 a.C. De todo modo, aqui está. Olhei para o modelo no site e pensei, sério? Eu tenho vários problemas com esse design. Outros fabricantes de miniaturas de wargame também tentaram abordar esse mesmo tema. E aqui está outro exemplo, puxado por bois na frente. São 4 puxando, mas, convenhamos, esses bois ficariam completamente expostos, bem na linha de frente. E mesmo que os homens atrás tivessem lanças longas, ainda assim estariam longe demais para alcançar um elefante. É um design bem duvidoso. Você iria querer colocar os bois atrás empurrando, mas aí surge outro problema: direção. Como você controla um carro empurrando? Se a carroça começa a desviar para um lado e os bois empurram na direção errada, já era. Tudo vai desandar. É como tentar empurrar um carrinho de bebê antigo sem direção. Sabe aquele carrinho com 2 eixos fixos, sem mecanismo para virar? Você precisa levantar as rodas da frente para conseguir fazer qualquer curva. Então, se está empurrando e quer virar rápido, empurra para baixo na alça, levanta as rodas da frente e vira com as de trás.
Ou, se quiser uma curva mais suave, levanta só um pouco, gira à frente e depois volta com tudo para o chão. Existe uma ideia meio boba e persistente de que na Idade Média as pessoas esqueceram como fazer carroças com direção. E, como muitas ideias ruins, essa veio da França. Em 1872, Viollet-le-Duc lançou essa pérola. Ele disse: eles esqueceram, só porque não encontrou publicações francesas com exemplos de carroças dirigíveis medievais. E claro, outros começaram a repetir. Logo, a ideia se espalhou. Lefebvre Desnouettes foi outro que reforçou isso. Ele afirmava que essas carroças só voltaram no século XVI, mas a gente sabe que desde a cultura de Hallstatt, lá na Idade do Ferro, já existiam carroças com direção. Os romanos também tinham, e até 1956, Gilles, não lembro o primeiro nome, publicou um estudo sobre isso. Na verdade, foi um selo de 1396, mostrando claramente uma carroça medieval com direção. E ele concluiu: então foi quando reinventaram. Mas, vamos lá. Na Idade Média, eles já tinham relógios mecânicos, inventaram óculos, bússolas, melhoraram arreios e ferraduras. Você acha mesmo que não conseguiriam fazer uma carroça que vira à esquina? Eles tinham carroças, eles tinham esquinas. Junte os dois e pronto. Carroças dirigíveis. Simples, mas muita gente ainda duvida. Aí mostram imagens medievais de carroças e perguntam: mas como isso vira? Você vê rodas uma atrás da outra, parecem fixas, uma viga longa passando pelo comprimento todo, ligada à frente onde os animais puxam. A perspectiva da imagem é ruim e isso cria a impressão errada. Olha à frente e o fundo dessa carroça. A gente está vendo ela de frente e de trás. Ela está curvando? Não. Está simplesmente fora de perspectiva. Quem desenhou isso não sabia desenhar direito. Olha essa roda. O eixo está no mesmo nível da viga, quando deveria estar embaixo, a não ser que atravessasse a viga, o que destruiria toda a estrutura. Isso está errado, muito errado. Outras imagens medievais mostram carroças que se parecem bem mais com as modernas, inclusive com rodas de tamanhos diferentes na frente e atrás. Por quê? Bom, talvez você já saiba, mas pode ser que alguém precise dessa explicação. Então eu vou explicar. Você quer rodas grandes para ter uma viagem mais suave. Imagine uma pedra assim e uma roda bem maior. Ela passa por cima e segue em frente. Agora imagine uma roda pequena. Ela pode nem conseguir passar, ou então vai dar aquele tranco horroroso. Com rodas pequenas, a viagem é cheia de solavancos. Por isso você faz as rodas tão grandes quanto possível. Mas também não pode exagerar. Precisa conseguir carregar coisas na traseira da carroça sem precisar levantar tudo até o teto. Então existe uma altura ideal. Rodas grandes, mas não gigantes. E por que não fazer as da frente igualmente grandes? Porque na frente você precisa de um mecanismo de pivô entre o eixo e a carroça para poder virar.
Esse pivô exige que o eixo dianteiro seja mais baixo, então a roda da frente precisa ser menor. E tem mais. Rodas menores permitem um ângulo de esterçamento bem mais fechado. Se fossem rodas grandes, bateriam na estrutura da carroça. Com rodas menores, elas giram muito mais livremente. Inclusive, muitas carroças tinham os lados abertos exatamente para dar mais espaço às rodas dianteiras. E é por isso que rodas dianteiras e traseiras têm tamanhos diferentes. Na Idade Média, isso também era assim. Carroças têm 4 rodas, carros só 2. E com 2 rodas não precisa de direção, é só inclinar e virar. É como empurrar um carrinho de bebê, 2 rodas, fácil, 4 rodas, já complica. Foram encontradas imagens de carroças cerimoniais usadas para carregar ícones religiosos. As carroças comuns do dia a dia não sobreviveram, mas é quase certo que conseguiam fazer curvas. Os romanos, com certeza, tinham direção. E mesmo que algumas reconstruções modernas mostrem carroças com eixos fixos e rodas maciças, isso não faz sentido histórico. Eles tinham rodas de raios, leves, resistentes e fáceis de fabricar em massa. Se precisassem, podiam simplesmente tirar rodas de outras carroças. As rodas de raios tinham até um pouco de flexibilidade. Eram melhores que essas rodas maciças dos modelos modernos. E sobre a estrutura, o modelo mostra uma estrutura traseira absurdamente grossa, mas isso é mais por limitação do plástico. Se fosse mais fina, quebraria fácil. Ainda assim parece pesada e desnecessária, mas vá lá, dou um desconto para os modelistas. Voltando ao modelo, não gosto da forma como retrataram o Vimy. Por dentro está completamente liso. Não é bom para pintar e não é realista. Vimy de verdade é irregular, áspero, improvisado. Geralmente colocavam couro por fora. Se fosse para ter um lado liso, seria o externo. E aqui parece feito em computador com perfeição geométrica artificial. Não gosto. E aquelas ameias em cima, sinceramente, não funcionam. É exatamente isso que o modelo mostra. O modelo não mostra isso. O trançado de Vimy não é exatamente bom, mas pelo menos está ali representado. Na frente do vagão temos 2 homens operando o que parece ser uma peça de artilharia. Os romanos, mais tarde, de fato desenvolveram artilharia sobre rodas. Se tivessem conseguido colocar isso em uma carroça, seria extremamente eficaz contra um elefante. Extremamente. Mas eu não acho que eles tinham isso nessa época, por vários motivos. Primeiro, nenhuma fonte menciona nada parecido. Se houvesse artilharia nesses vagões, isso seria o primeiro detalhe a ser registrado. Não ganchos, piche, foices e fogo, mas grandes armas lançando projéteis. Além disso, a artilharia movida a torção era tecnologia de ponta na época. Não foi invenção dos romanos, e sim dos gregos. Os romanos estavam só começando a ter contato com isso. Mais um motivo para acreditar que eles não tinham essas máquinas nos vagões. Eles montaram esses vagões rapidamente. Não sabemos exatamente em quanto tempo, mas foi questão de meses.
E construir artilharia movida a torção não é simples. Enrolar cordas com tendões de pescoço de vaca ou crina, preparar as peças, tudo isso pode levar anos. Tentativas modernas de reconstrução tiveram inúmeros contratempos, peças quebrando sob tensão, meses de atraso, falhas e reinícios. Então a ideia de que eles construíram 300 dessas armas em pouco tempo simplesmente não convence. Eu, sinceramente, não acho que havia artilharia nesses vagões. As fontes concordam que havia homens atirando, mas um arqueiro só, como no modelo, está longe de ser muitos. Eu tiraria a peça de artilharia e colocaria mais arqueiros, 2, 3, talvez 6 homens no vagão. Mais arqueiros, fundeiros e homens arremessando dardos ou ouriços de ferro. Embora, sinceramente, usar uma funda em cima de uma carroça balançando não me parece uma boa ideia. Você provavelmente acertaria alguém do seu próprio lado. Arcos fariam muito mais sentido para esse tipo de combate. Ou então dardos, mais projéteis, menos artilharia pesada. Esses vagões provavelmente eram baixos. Quanto mais altos, mais fáceis de tombar. E um elefante determinado poderia virar um vagão lateralmente sem dificuldade. Por isso, bastavam vigas verticais leves, apenas o suficiente para sustentar lanças horizontais longas, possivelmente com lâminas cortantes, de impacto ou incendiárias na ponta. Agora, quanto a essas vigas com fogo na ponta, projetando-se para frente, não estou convencido. Não combina com as descrições históricas. Vamos ver isso de novo. Apontando para todas as direções. Desculpa. Esse trecho é de Cássio Dio. Claro que sempre vai ser a última peça que você precisa achar, né? Vigas verticais sobre as quais eram montadas hastes transversais móveis, que, segundo a descrição, podiam ser giradas tão rápido quanto um pensamento em qualquer direção. Nas extremidades dessas hastes havia tridentes, pontas em forma de espada, foices de ferro ou guindastes com ganchos pesados. E na frente dos vagões havia ganchos incendiários cobertos de estopa e piche, que os homens deveriam acender ao se aproximarem dos elefantes e desferir golpes nos troncos e rostos dos animais. Agora, como exatamente você acertaria o rosto de um elefante com 2 vigas fixas na frente? Acho que você estaria esperando que o elefante desse uma cabeçada no seu vagão. E ele não vai fazer isso. A ideia era mais simples. Um gancho de ferro em chamas, preso a uma corrente, girando. O fogo e o barulho eram para assustar e repelir os elefantes. Mesmo que não causasse dano direto, o calor, a fumaça e o cheiro nos olhos dos bichos poderiam bastar para fazê-los entrar em pânico e recuar. Então, sinceramente, essa viga fixa na frente, eu não acredito nela. E se você reparar, o modelo nem tem essa viga vertical. E mesmo a imagem na frente da caixa também não mostra a viga. Mas claramente foi baseada em uma imagem que tinha. Os modelistas provavelmente acharam que seria complicado demais, trabalhoso demais, e deixaram de fora. Então, a inspiração do modelo foi, digamos,
suavizada no processo. Mas as descrições históricas são bem claras. Uma viga vertical com algo transversal no topo. E esse cara, no modelo com um remo improvisado, me parece patético. Ele tem pouquíssimo controle com aquilo. Ele não consegue girar isso na velocidade do pensamento para lugar nenhum. Está de um lado, tem outro cara do lado dele. Não consegue se mover muito. No fim, só dá para balançar um pouco para frente e para trás. Duvido que isso assustaria qualquer elefante. Um único poste central com uma corrente longa e um tridente na ponta, isso sim faria sentido. Você balançaria para os dois lados, teria alcance real e explicaria a escolha do tridente ou da foice. E se houvesse muitos desses vagões lado a lado, os elefantes correriam um risco enorme ao tentar passar entre eles. E claro, a infantaria leve não estava ali só para lidar com os elefantes, também servia para proteger os vagões contra inimigos tentando contornar os bois e atacar por trás. E aí vem uma ideia. Em vez de construir essas armas do zero, talvez eles tenham conseguido montar 300 delas rapidamente, simplesmente pegando 300 vagões que já existiam. Esses vagões eram simplesmente carroças de transporte que Roma já usava para carregar todo tipo de carga. Tudo o que você precisa fazer é inverter o mecanismo de direção. Em vez de ter uma haste saindo na frente, com tiras presas a ela para puxar, você passa tudo isso por baixo da carroça. Até os bois que agora empurram na parte de trás. Ainda assim, as rodas dianteiras continuam direcionáveis e você pode adicionar um leme. Se esse leme ficasse muito baixo, o movimento lateral seria limitado. Qualquer virada mais acentuada bateria na grade de proteção dos bois. Ou pior, bateria nos próprios bois. Então você teria um círculo de giro enorme. Talvez a solução fosse passar o leme por baixo da carroça, sobre os bois, e depois descer de novo, controlando assim as rodas dianteiras. Você vira o leme, as rodas apontam e pronto, o vagão muda de direção. O círculo de giro ainda seria grande, mas permitiria transportar os vagões pelas estradas até o campo de batalha e avançar em linha, bem devagar, com esse sistema de direção. Só que, no modelo, o leme está preso diretamente ao jugo dos bois. Ou seja, os bois é que estão sendo virados, e sinceramente não acho que isso funcione bem. Se eles estão empurrando e você vira para um lado, vai ser um caos. Todo mundo teria que parar, recuar e alinhar tudo de novo. Não me convence. Acho que o leme controlava as rodas dianteiras, não os bois. E não há motivo para não proteger os bois com telas de vime, evitando que projéteis dos elefantes ou da infantaria atingissem os animais que empurravam por trás. Então sim, acho que eles empurravam, não puxavam. Bois na frente seriam alvos muito vulneráveis e também atrapalhariam completamente o alcance das armas balançando. Você quer liberdade para balançar as armas, sem nada bloqueando na frente. Por isso, bois empurrando faz bem mais sentido. As fontes mencionam claramente bois atrás de telas de vime. Foi o que escreveu Dionísio de Alicarnasso. O inimigo precisava chegar até eles para causar dano. Então dá para imaginar que havia proteção nas laterais e na parte de cima desses animais. Na parte de trás, teria que haver uma abertura para o leme girar, ou pelo menos um espaço adaptado para isso. Mas onde estariam os homens? Dentro do vime? Se o vime fosse frouxo o suficiente e com luz do dia,
seria possível enxergar bem lá de dentro. Talvez nem precisassem de janelas exatamente. Eu consigo imaginar alguém atrás de cada carroça, junto da infantaria leve, gritando comandos do tipo: está indo muito para a esquerda, ou endireita isso. Colocar homens junto com os bois é possível, mas aumentaria bastante o volume protegido por vime, o que também significa mais peso e mais dificuldade para manobrar. Falando nisso, qual seria a largura dessas carroças? Quanto mais largas, mais estáveis e mais homens cabem dentro. E quanto mais estáveis, maior o poder de impacto. Você pode balançar armas mais pesadas sem tombar, e os elefantes teriam mais dificuldade para virá-las. Mas, por outro lado, vagões largos são um pesadelo logístico. Você precisa levá-los até o campo de batalha. Tem que passar por estradas, caminhos, pontes. Qual era a largura dessas rotas? Quantos bois são necessários para empurrar isso? Onde estacionar tudo? E quanto mais longo o eixo, maior o risco de ele simplesmente quebrar no meio. Os construtores eram muito cuidadosos com a largura das carroças por esse motivo. Eles queriam resistência, eixos curtos eram mais seguros. Então, sinceramente, acho que tinham a largura padrão de uma carroça normal. Provavelmente foram adaptadas diretamente de carroças comuns. Então, eram empurradas, cobertas de vime, com piche e estopa queimando. Isso sim parece correto. Os romanos tinham correntes e materiais resistentes ao fogo. E com isso, podiam tentar desferir golpes contra os elefantes. Mas funcionou? Não, na verdade não. Uma das provas disso é que os romanos nunca mais usaram esses vagões. Se fossem tão bons assim, teriam repetido a ideia. Quando Aníbal cruzou os Alpes, ninguém disse: rápido, 300 carroças. Se tivesse funcionado tão bem assim, alguém teria comentado, não é? Mas o sucesso deles, convenhamos, não parece nada impressionante nos relatos. No último dos relatos que li, tudo terminou em um empate e nunca mais foram usados. As próprias carroças acabaram destruídas e os homens fugiram delas. No geral, foi um fracasso e um grande desperdício de recursos. Pense, 300 carroças. Algo entre 600 e 1.200 bois extras só para empurrar tudo isso. E você precisa levar ração para eles ou encontrar pasto para alimentar todos esses animais. É um pesadelo logístico. E tudo isso para combater um número relativamente pequeno de elefantes. Com o tempo, os romanos encontraram soluções muito melhores, mudanças de formação e melhor uso das tropas leves. Eles voltaram a usar ouriços de ferro e esses sim ajudaram. Também tentaram usar porcos em chamas, sim, porcos em chamas, e outras ideias bem criativas, mas, no fim, a solução mais eficiente foi treinar os soldados para enfrentarem elefantes sem tanto medo. E claro, nunca mais enfrentaram tantos elefantes assim de uma vez. Então é isso, essa é a minha reação a esse modelo. Uma bela ideia, que não deu muito certo.